Essa reforma ministerial era inevitável? A troca de ministros saciará suficientemente a sede do Centrão por vaga na esplanada? Qual a avaliação de vocês para essa movimentação? Vanessa, você começa. Tá tudo bem com a sua cadeira aí? Tá tudo bem agora. Estou estável. Gente, muito boa tarde, boa noite, né? Muito boa noite, aqui diretão do feriado, falando com vocês. Vou entregar tudo nessa primeira pergunta, que já é para... Já vi já os ataques, já vi o cancelamento, já vi tudo, porque já vem tudo de uma vez, já é. Então, é o seguinte, sim, Lula precisava fazer a reforma. Lula adiou a reforma o quanto pôde, fez no tempo dele, do jeito que ele achou que precisava, que deveria fazer. 2, a gente não tem base no Congresso, então a ideia de uma política pura petista ela é meramente uma ilusão, uma fantasia, qualquer coisa que o valha. É preciso compor com o Centrão, e sempre se disse que esse era um governo de frente ampla, tá? E a frente ampla que o Lula pregou desde a sua candidatura e a sua eleição. José Roberto de Toledo, eu sempre tenho que ficar referenciando aqui o Toledo, mas o Toledo faz uma análise muito boa no Foro de Teresina, quando ele traz os números do Congresso. Depois eu me detenho sobre isso, porque eu quero falar outras coisas. E, basicamente, com essas alterações aí, a gente vai ter um cenário em que o governo pode, como hipótese, ter até 74% dos votos. Basicamente, estão fora do governo apenas PL, Novo, PSDB e Cidadania. Claro que republicanos não vai votar totalmente fechado com o governo, mas é por isso que eu disse que são potenciais 74% de votos para debates de pautas. Outra coisa, e aí a questão é a seguinte: nós temos um governo frágil, um governo que foi eleito com uma minoria de parlamentares. Hoje, a oposição tem força para fazer impeachment e derrubar o Lula, porque a gente sabe que o impeachment está aí mais que comprovado. Debatemos isso na semana passada. Quem não assistiu, por favor, volte. Sexta-feira passada a gente falou bastante sobre isso, sobre impeachment, Dilma, Collor, etc. Lula não precisa fazer nada, nenhum crime, nada. Ele já tem aí os votos necessários para o impeachment dele. Outra coisa que é importante é que estou aqui debruçada sobre Allende. Segunda-feira completaremos 50 anos do golpe. A Diálogos do Sul vai lançar um livro, uma edição, né, comemorativa desse episódio histórico. E é o seguinte: o Allende não conseguiu também ter base. O Allende não compôs com os setores de classe média e o centro político, e aconteceu o que aconteceu. Muito parecido com o cenário do governo Lula, em que a conspiração para derrubá-lo começou no instante mesmo que ele foi eleito, se bobear já na campanha dele. E aconteceu o que nós sabemos, né? O golpe foi dado, foi consumado, e o banho de sangue não evitou o banho de sangue, né? Como ele pretendia ao se suicidar, na versão mais recente, que ele teria se suicidado. Ele não evitou o banho de sangue, ao contrário, 40 mil pessoas morreram no Chile sob o governo Pinochet. Então, eu acho que a esquerda tem que ter responsabilidade ao fazer as críticas a Lula, porque o cenário é muito parecido com o Chile de 63. José Genuíno, a palavra é sua. Olha, a minha linha de raciocínio, Vanessa, é um pouco diferente da tua avaliação. Em primeiro lugar, esse modelo de coalizão política, que foi o primeiro turno, o segundo turno e a transição, eu questiono a eficácia desse modelo para enfrentar a extrema-direita, para enfrentar a velha direita e garantir um programa de atendimento das condições de vida da população, principalmente da classe trabalhadora. Eu não estou dizendo que a gente tem maioria no Congresso. O problema é como construir a governabilidade. Em primeiro lugar, eu acho que o núcleo da aliança de primeiro turno, que são 122 deputados, tinha que ser um polo mais ativo, mais combativo, que polarizasse mais no Congresso Nacional, olhando para a sociedade. Segundo, as alianças deveriam ser pontuais no sentido de partido a partido. Nós empoderamos demais o Lira
porque iniciamos uma negociação praticamente o colocando na condição de líder de avalista do Centrão. Terceiro, nós não estamos fazendo um enfrentamento com a pauta popular de atendimento às reivindicações do povo. Nós temos iniciativas importantes, como a do salário mínimo, como a dos povos originários, como a questão da educação, da saúde, da educação menos, como a questão principalmente da política externa. Agora, é necessário uma plataforma mais coerente, mais sistematizada para mobilizar a população. A governabilidade, ela pressupõe mobilidade, ela pressupõe organização. O Partido dos Trabalhadores tinha que estar cuidando disso com os demais partidos de esquerda e centro-esquerda. Eu entendo que a experiência do Chile, Vanessa, era num contexto bem diferente do que está acontecendo agora. As condições políticas que nós enfrentamos o golpe em 2016, 2022, 2023 e no 8 de janeiro, é necessário a gente continuar mobilizando para enfrentar a direita. Por exemplo, nós do PT, da esquerda, estamos muito na defensiva, nós estamos confiando tudo na polícia e no Poder Judiciário. O 8 de janeiro nós não convocamos uma mobilização política. Nós estamos achando que é a institucionalidade por si só que vai garantir a democracia e vai enfrentar a extrema-direita. Esse caminho, ele é um caminho duvidoso. Por outro lado, eu acho que nós temos que pautar temas que, mesmo que a gente perca, é necessário polarizar para ganhar corações e mentes. Se trata de uma disputa política, de uma governabilidade tensionada, de uma governabilidade que a gente polariza, que a gente enfrenta. Porque se você não esticar a corda, você fica girando no mesmo raio, volta para o mesmo ponto. E eu acho que esse caminho aí não é o melhor para enfrentar essa conjuntura. Nesse sentido, o próprio desempenho do governo pode favorecer o retorno de uma extrema-direita que fará rupturas de outra maneira diferente do que você citou no caso do Chile de 50 anos atrás. Tá certo. Gustavo Conde. Boa noite a todos, Haroldo querido, Vanessa, Martina Silva, Zé Genuíno queridão. Olha, a situação está bastante complexa no sentido de a cena política, né? Nós temos o desconhecido, né? Eu tenho tido a humildade de olhar esse cenário e entender que nós estamos entrando num terreno ainda não conhecido e que nós temos de, aos poucos, tentar codificar. Eu acho que eu não sei se cabe essa pergunta do inevitável, né? Eu fiquei muito impressionado com a demora de o Lula fazer essa reforma, porque ela foi anunciada lá atrás, os ministros foram anunciados lá atrás, que são esses dois mesmo, né? O Fufuca e o Silvio Costa, e isso foi sendo esticado, teve votações e mais votações, o Centrão aprovou, né, a reforma tributária, o arcabouço fiscal e tudo mais, e outras coisas que vão ali compondo o sentido do governo, que são matérias que não são obrigatoriamente, necessariamente progressistas, são matérias que são quase que liberais, né? Se a gente pensar no arcabouço fiscal, na própria reforma tributária, mas está ali sendo conduzida pelo Fernando Haddad e nós precisamos confiar, haja vista até o trabalho que ele fez na Prefeitura de São Paulo de saneamento das contas. Agora, eu entendo que, por exemplo, o que está na pergunta, eles vão ficar saciados? Não vão ficar, é óbvio que não. Logo depois do anúncio dessa reforma, dessa troca de postos, o republicano já disse, através de alguns de seus integrantes, que não vai fazer parte da base do governo, entendeu? Porque eles têm de dar respostas também ali às bases deles e tudo mais. Agora, eu confio muito também na intuição do Lula, no sentido de que nós não estamos vivendo um presidencialismo de coalizão, o governo aparentemente não fez essa avaliação. Para o governo, aspas, parece que a gente está no presidencialismo de coalizão,
E eu acho que o Lula acabou vendo uma engenharia diferente nessa mini-reforma, porque o Fufuca vai para o esporte, um ministério turbinado, com muitas possibilidades de emendas para agradar os correligionários do Fufuca Brasil afora, e o Silvio Costa vai para o Portos e Aeroportos, também com muitas possibilidades de emendas para agradar os correligionários. Eu acho que assim, eles vão ter de fazer, vão ter de investir, vão ter de aplicar o dinheiro. Eu acho que o Lula está contando com isso. Eu vou ficar por aqui, porque o tempo acabou, mas depois eu retomo esse raciocínio para trazer aqui para vocês. Tá certo. O Republicanos, partido ligado à Igreja Universal, em que está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como disse o Conde, já anunciou que continuará na oposição. Nesse sentido, a reforma não corre risco de ser inócua, e recoloco também, aí já provocando o genuíno, o Lula não estaria, de certa forma, negociando separadamente, de uma parlamentar a parlamentar, quando ele coloca o Fufuca e o Silvio Costa? Não é um jeito de fazer isso? Genuíno, a palavra é sua. Olha, esse pragmatismo político vai predominar no Congresso Nacional. Isso é um elemento presente. O governo Lula II e Dilma e o Lula I agiu dessa maneira. Você vai fazendo a coisa pontualmente. Agora, o que falta ao governo é polarizar uma agenda, é polarizar o enfrentamento, é fazer a disputa política. Você não governa no mundo de hoje sem disputar, pessoal. A disputa política é fundamental. Por exemplo, eu acho que o 7 de setembro foi importante, mas aquela cena das mãos se apertando com os comandantes e o ministro da Defesa, como se tivesse uma grande conciliação com as Forças Armadas, não há essa grande conciliação com as Forças Armadas. Nós temos que passar recados mais claros. Então, por exemplo, a maneira de se relacionar com a mídia aberta está uma maneira equivocada. Nós estamos repetindo o que nós fizemos no Lula 1 e 2 e Dilma 3 e Dilma 1. A maneira da gente negociar com o Congresso tem que ter um polo de polarização. Eu acho que a negociação tinha que ter priorizado a coesão dos partidos de esquerda e centro-esquerda. Isso é uma maneira da gente governar. A governabilidade não pode ser a manutenção do status quo. Nós temos que checá-la, chocá-la, enfrentá-la, polarizar. Essa é a maneira. Agora, o governo Lula, desde a campanha até agora, a ideia da coalizão, a ideia de sempre ampliar, inclusive porque o próprio lema União, Reconstrução, União e Independência e Reconstrução, eu acho que essa ideia ela tem que ser permeada por uma política de enfrentamento, de polarização. Como é que nós vamos dialogar com a população? Como é que nós vamos dialogar com os movimentos? Como é que nós vamos dialogar com a disputa política de 2024 nas capitais e cidades importantes? Então, eu estou colocando, nós estamos numa visão de governabilidade muito estática. Vai ter disputa nos partidos que estão entrando, no Republicano e no PP. Por quê? Porque eles não estão aderindo ao governo como partido. É parte deles que está aderindo. Então, a mágica de negociar partido a partido, deputado a deputado, vai continuar existindo. Agora, nós temos que deixar isso mais claro na disputa política. A gente cria uma ideia que está fazendo uma grande aliança nacional e não está fazendo. Eu acho que está faltando uma disputa política mais clara de o que nós queremos. E tem coisas que a gente pode perder na votação, mas ganhar na política. A governar hoje não é só boa administração. Governar hoje não é só boa eficiência, é boa disputa, é bom enfrentamento. Então, é a minha maneira de encarar essa governabilidade, que eu repito, eu chamo ela de governabilidade tensionada, governabilidade polarizada. Nós estamos só negociando sem polarização. Tem que ter negociação e polarização, polarização e negociação. Tá certo, obrigado, Genuíno. Gustavo Conde, sua vez.
Bom, eu vou tentar me concentrar na questão específica dessa mini-reforma e depois tentar expandir, como o Genuíno está fazendo aqui, para a questão mais estrutural do governo, né? Eu entendo que, como é um arranjo que é uma novidade, vamos dizer assim, quer dizer, que a gente não vive mais aquele processo, o partido não se sente obrigado a votar com o governo assim, de maneira definitiva, se ganha um ministério. Nós vemos que isso acontece, inclusive, com o próprio PSOL. O PSOL tem um ministério, que é o das comunidades indígenas, né? das nações indígenas. Perfeito, dos povos indígenas. Então, eu acho que a gente está chegando num modelo diferente de organização do governo. Acho que parte também dessa mini-reforma. O Lula é malandro, ele não dá ponto sem nó, né? A gente conhece o Genuíno muito mais do que nós. Ele evita que ainda haja algum poder de atração da extrema-direita, traz esses partidos que foram seduzidos por Bolsonaro durante um bom tempo, porque são fisiológicos, traz para mais perto do governo, não na sua totalidade, e joga contradições também na cena, que eu acho que, se elas são difíceis para nós, dos setores democráticos, entender, elas são difíceis também para a direita entender. Por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é do Republicanos. O Republicanos tem o ministério no governo. Isso, se para o Tarcísio é muito simples dizer que vai continuar fazendo oposição, para o eleitor dele não vai ser tão trivial assim. Eu acho que, nesse sentido, o Lula joga uma armadilha também para esses partidos, né? Eu acho que tem alguma coisa ali interessante acontecendo, eu tento olhar por esse campo. É claro que esses partidos, o PP e o Republicano, não são inocentes, eles querem poder, eles querem mais, eles vão pressionar. Eu acho que isso que o Genuíno fala da polarização, acho que, inclusive, talvez a direita faça isso antes de nós, né, Genuíno? A gente fica cozinhando um pouco esse processo, e a direita acaba entendendo mais rápido de que tem que fazer a polarização para conquistar espaço e ganhar espaço. Bom, vamos combinar o seguinte... Esse é um problema, né, Conde? Aí é um problema. Se a direita toma iniciativa, a gente fica na defensiva. Ela toma iniciativa. Mas é o que tem acontecido, né, Genuíno? Agora, não vamos desprezar, quer dizer, essa intuição do Lula, essa capacidade que ele tem também de jogar contradições ali para confundir o adversário. Agora, vamos ver se isso acende também esse apetite, viu, Genuíno, da esquerda. Nós estamos chegando em eleições municipais, passa muito rápido, daqui a pouco já começa a campanha, as articulações já começaram, esses partidos querem se beneficiar da alta popularidade do Lula, o Lula está com a popularidade alta, isso é bom para o governo nesse sentido, e eu acho que a gente vai, né, daquele jeito que a gente não gosta muito, que é aquele jeito de conciliação com os militares, por exemplo, e de conciliação com os setores da direita no Congresso. Mas, até onde eu posso ver, isso está sendo tocado com relativa competência pelo governo. Não estou falando dos assessores do Lula, que eu acho que ele está isolado nessa história. Eu acho que ele, pessoalmente, está conduzindo com bastante competência. Obrigado, Conde. Vanessa. De novo, hoje eu estou kamikaze. Vou entregar tudo aqui também de novo e vá. Isso pode ser, não ter resultado? Não, vai ter resultado. Por quê? Porque o governo até agora aprovou tudo o que quis. O Lula está mandando muito, muito bem, ao contrário de todas as projeções e perspectivas, porque o cara é um gênio da política real e nem sempre nós conseguimos acompanhar o raciocínio tão elevado que ele tem. Vamos lá, por partes. Eu vou aqui me contrapor, desculpa, Genuíno, com todo respeito, a algumas questões colocadas pelo Genuíno, pelo Conde, também com todo respeito. Primeiro, não somos nós que empoderamos o Lira. O processo de empoderamento da Câmara dos Deputados vem sendo uma constante desde os anos 90, com o Eduardo Cunha, isso teve um ápice, e o Ciro Nogueira, e o Arthur Lira está levando isso a cabo muito bem, inclusive.
No governo Bolsonaro, o Lira simplesmente dominou a pauta, dominou a política e era o real mandante do governo. Isso, o Lula botou fim nisso. Justamente ao fazer essa estratégia dessa aliança com o PP e com republicanos, ele coloca todas as cartas na mesa e diz: acabou, Lira, acabou. Então, o poder do Lira, comparado ao poder que o Lira já teve no governo Bolsonaro, é muito, muito, muito menor agora. Por quê? Porque Lula conseguiu construir uma base, construir uma articulação que tira das mãos do Lira todo o poder que ele tinha de ficar colocando ou não a pauta. Então, o governo vai ter agora, a partir de agora, tão e somente, a possibilidade de pautar os seus temas importantes. Bom, aí também o Janino disse, a governabilidade pressupõe mobilidade. É exatamente isso que o Lula está fazendo. Mobilidade. Ele está sendo um gênio nessa construção. Por quê? Porque a mobilidade, primeiro, consistiu em fazer acordo ponto a ponto. Ele entregou todas, quase todas, as emendas, não, todas as verbas, né, de relator, aquele dinheiro lá do voto secreto, do orçamento secreto. Ele foi entregando para negociar ponto a ponto. Terminou esse dinheiro. Então, já foram entregues aí, sei lá, mais de, eu acho que 80% desse recurso. Ele não pode mais fazer isso, negociar com base no orçamento secreto, que agora já tem outro nome, emenda de relator. O que ele precisa fazer, então? Foi o que ele fez? Ele precisa costurar uma aliança mais sólida. Então, eu te entrego 2 ministérios e vocês vão me devolver voto. Então, qual é o preço disso? O preço que o PP colocou foi... queria o Ministério da Saúde, não foi entregue. Depois queria o Ministério do Desenvolvimento Social, queria ficar com o Bolsa Família, não foi entregue. Foi entregue o Ministério do Esporte. Maravilha, Ana Moser é maravilhosa, Ana Moser não merecia, etc. Não tem a ver com ela, tem a ver com política. Infelizmente, ela foi o peão que estava ali e que precisou ser sacrificado. Infelizmente mesmo. Se esticar a corda demais, chega... Então, tá. Aí a questão de esticar a corda. A gente tem, eu concordo, tem que esticar a corda, a gente tem que ter mobilização, a gente tem que ter pressão também por cima do governo, porque não é só o centrão que tem que pressionar. Mas se esticar demais a corda rompe. Isso aconteceu no Chile. Eu acho que a gente também tem que aprender com as experiências históricas e entender o momento em que a gente está. A gente não está no Brasil de 2020, de 2003, em que a gente vinha de um governo democrático do Fernando Henrique. Por mais que a gente tenha questões com o neoliberalismo que o Fernando Henrique implantou, com todo o desgaste que aconteceu, a gente tem que concordar que o Fernando Henrique era democrático. E a gente também tem que concordar que, eu falei isso no último programa com o Breno, mas é isso, a cadela do fascismo está no cio no Brasil. E o que o Lula conseguiu, termino aqui, o que o Lula conseguiu diminuir a força do bolsonarismo. Pesquisa Datafolha aqui em São Paulo indicou que hoje o antibolsonarismo é muito maior que o antipetismo em São Paulo e que os eleitores, inclusive do atual prefeito de São Paulo, que é um cara da direita, são muito mais a favor do petismo do que do bolsonarismo. Isso é um trabalho muito sério e que vem sendo feito de uma maneira muito, muito estruturada, mas que nem sempre a gente tem a real dimensão. E só para concluir, perdão, essa coisa de esticar a corda, com a esquerda se colocando como fogo amigo de um governo que é de esquerda, apesar dos pesares e das nuances várias que tem, acaba com romper a corda.